Oxe, que comentário é esse? Oxe, que isso aqui? E aí, né? Tudo bem? Olha esse comentário. Sabia que ia dar. É você que tá espalhando as coisas. É você que tá falando. Tira o dedo da minha cara. Olha, garoto, eu já tô aqui com você. Ó, aqui o comentário. Outro aqui também. Aí, não é nenhuma de vocês. Eu tenho certeza que essa cobra é assim. Perder tempo com ela. Bora, Pedro. Você foi indireta. Também vou postar.